Aleluia. Eu estou muito feliz nessa manhã. A presença do Senhor já me pegou ali de uma forma tão linda. Te pegou aí também? Todas as vezes, na verdade, que eu estou diante dessa mesa, eu fico constrangida com o símbolo, com o significado dela. E a minha oração era que, enquanto eu estava ali adorando, é que ela venha trazer o mesmo constrangimento para o teu coração hoje. Amém? Alguns anos atrás, Max e eu estivemos na Estátua da Liberdade em Nova York. Quem já esteve lá? E aquela estátua é um presente da França para os Estados Unidos, uma estátua de cobre, uma figura feminina com uma vestimenta longa, com não cadeados, mas correntes quebradas aos seus pés, e ela carrega uma tocha em suas mãos. Ela carrega um símbolo de liberdade para todos aqueles que chegam nos Estados Unidos. E essa mesa é um símbolo diante de nós hoje. E que esse símbolo seja esclarecido hoje no teu coração e na tua mente, para que você saia daqui para nunca mais ser a mesma pessoa, para nunca mais ter o mesmo entendimento, que você saia daqui hoje, porque a Bíblia é cheia de simbolismos. E nós precisamos estar atentos aos símbolos que a palavra de Deus carrega para as nossas vidas. E essa mesa hoje significa vida. Diga comigo, vida. Existe uma escritura ali na Estátua da Liberdade, declarando a independência dos Estados Unidos, declarando que eles são um povo livre. Quem chega ali naquela terra também é um povo livre. É até conhecido como the country of freedom, alguma coisa assim. The land of the free, é isso, a terra dos libertos ou dos livres. Eu quero te falar hoje que você está de fato na verdadeira terra dos livres. Amém? Pode parecer para você, quando a gente faz a leitura da ceia, algo muito comum. Você vai abrir comigo hoje, geralmente a gente lê em 1 Coríntios, mas hoje nós vamos ficar com a leitura de Lucas, que foi a última ceia de Jesus. A leitura de Lucas, que nós estamos hoje falando de simbolismos, amém? Hoje nós vamos para a leitura de Lucas 22. A última Páscoa. Versículos 14 em diante. Aleluia. Estou feliz porque mesmo em um dia chuvoso, o nosso povo de Woodstock está aqui, de Kitchener está aqui. Vocês podem dar uma salva de palmas. O Barry está aqui hoje, o Wasaga Beach está aqui hoje, Guelph está aqui hoje. Não, irmãos, façam melhor. Você dirigiu 15 minutos, eles andaram às vezes 1h30 para estar aqui, porque não abrem mão desse tempo. Amém? Glória. Tem alguém que andou mais de 2 horas para chegar aqui hoje? Nosso povo chique de Paris está aqui hoje. Amém? Glória a Deus por pessoas que não abrem mão desse momento sagrado e precioso. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco. Oh, irmãos, isso me causa constrangimento. O Deus encarnado ansiava comer a Páscoa com os discípulos. 12 pessoas, cada um com a sua falha, cada um com o seu problema, cada um com a sua condição. Augusto Curry, em seus livros, vai falar que todos eles carregavam falhas de caráter. Diga aí, como você e eu. Como nós. Eu digo, como eu? Traz para ti. Mas ele ansiava comer com ele. Ele desejava ansiosamente comer com eles esta Páscoa. Antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu
e lhes disse, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo... Quero pedir que enquanto nós estivermos fazendo a leitura, ninguém ande. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele será traído. Então, começaram a indagar entre si, seria dentre eles quem o traidor que estava para fazer isto. Última ceia de Jesus. Isso pode parecer uma leitura tão comum para você e para mim, que a cada ceia, Alessandra, a gente está acostumado a ouvir a mesma coisa, pelo menos uma vez por mês. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Mas pensem comigo que era a primeira vez que esses homens estavam ouvindo o Senhor Jesus falar de forma diferente a respeito da ceia. Diga diferente. Algo novo estava sendo introduzido. Você tem dificuldade com novidade? Tem gente que gosta, mas a maioria tem dificuldade com muita coisa nova. Pelo menos eu sou assim. Eu dou logo um passo atrás e eu quero ouvir primeiro. Eles estavam ouvindo pela primeira vez, porque o que eles conheciam até esse momento, quando o pão era levantado, o homem daquela casa dizia, este pão nos lembra da amargura da escravidão. Este pão é o símbolo da nossa saída de uma terra de escravidão. E pela primeira vez agora os discípulos estão ouvindo algo diferente. Não. Este pão não mais simboliza escravidão, não mais simboliza a aflição do Egito. O Senhor Jesus está dizendo, esse pão significa uma nova aliança. É muito mais forte do que você imagina. Porque você não mais participa desse pão como um simbolismo de um povo ex-escravo que está saindo. A Páscoa tornava esse povo, era celebrada porque tornava esse povo uma nação. Como o simbolismo da nova instituição, da nova aliança, por meio de Jesus, nos tornou uma nação, mas agora com um significado diferente. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer de mim nunca mais terá fome. Quem beber de mim nunca mais terá sede. É totalmente diferente do que esse povo havia visto e vivido até agora. Essa água amarga é um símbolo de todas as lágrimas que vocês choraram. Tudo aqui é um símbolo do que ficou para trás, mas eles carregavam, era um lembrete, pastor, a cada Páscoa, do sofrimento do Egito, e hoje o lembrete para a tua vida e para a minha vida é uma aliança no sangue de Jesus, uma aliança de filiação. É totalmente diferente. Será que você pode se alegrar com isso? Porque o sangue de Cristo te tornou filho. Nós temos dificuldade com novidades. Imagine se os discípulos tivessem falado para Jesus, não, mas não é isso que a gente conhece por Páscoa. Imagine, Camila, não, Jesus, o Senhor está errando. Não é isso que nós conhecemos por Páscoa. Nós conhecemos que nós precisamos nos lembrar da terra de escravidão de onde nós saímos. Somos hoje uma nação, mas somos ex-escravos. Eles carregavam tanta dor. Cada vez que eles tomavam aquela água amarga, eles se lembravam de todas as lágrimas que eles tinham chorado no Egito. E agora Jesus está falando, cada vez que vocês participarem da ceia, vocês estarão se lembrando do meu sacrifício, do meu sofrimento por vocês. É constrangedor ou não? A Páscoa tinha um significado antes da cruz, um significado antes da última ceia e um outro significado após Jesus, porque agora quando ele levanta o pão, ele diz, isto é o meu corpo, símbolo. Não somos canibais, amém? Não é uma transubstanciação, é um símbolo de quem Jesus é por meio da Páscoa para nós, amém?
E que esse símbolo hoje venha fazer uma diferença na sua vida. Eu quero falar um pouco sobre esses simbolismos em nossas vidas. Quando nós nos perdemos no caminho, a gente se esquece de quem é. A gente sai de uma nação, portugueses, angolanos, brasileiros, e nós chegamos no Canadá e de repente uma nova cultura está sendo introduzida, de repente um novo meio de vida está sendo introduzido e tanta coisa vai se perdendo pelo caminho. Tem uma mãe aqui que falou assim comigo: pastora, eu temo tanto os meus filhos casarem com outras nacionalidades e aquilo que eu já estou vendo se dissipando, chegar ao ponto de desaparecer. Eu quero te falar que essa Constituição aqui não desaparece, ela não enfraquece, você só tem que entregar tudo ao Senhor, os teus caminhos ao Senhor, porque nessa Constituição aqui tem vida, tem luz para o teu caminho, tem segurança para o teu dia a dia. Ele é a rocha eterna. Ele disse: eu sou o pão do vivo que desceu do céu, comeu de mim, nunca mais vai ter sede, bebeu de mim, comeu de mim, nunca mais terá fome, bebeu de mim, nunca mais terá sede. Mas nesse reino, uma nova Constituição é apresentada para nós, e essa fala de Jesus, agora sendo introduzida, precisa ser vivida por nós. Em todas as partes do mundo hoje, tem homens e mulheres participando da ceia de Cristo, mas muitos ainda com uma mentalidade antiga, talvez como a mentalidade dos israelitas. Estou aqui, participo da ceia, mas o que está nessa palavra não é para mim. Estou aqui, o Senhor até me trouxe, mas o meu plano é esse plano aqui. Ele tá bom do jeito que tá, é pequenininho, eu vou juntar um dinheirinho, sabe aquela história dos zinhos? Eu vou juntar um dinheirinho, eu vou comprar uma terrinha, eu vou comprar uma vaquinha, tudoinho. Já conheci alguém que diminui tudo no diminutivo? Eu quero te dizer que no reino do qual você hoje faz parte, nessa Constituição, o nosso Deus faz tudo ao seu limite máximo. Eu vou falar de novo. No reino do qual você hoje faz parte, não existe inhos. Você nunca vai ver um inho na Bíblia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um anjo. Tudo é no limite máximo. Tudo nesse reino e nessa Constituição é no limite máximo. Apóstolo Paulo vai dizer que é necessário que nós tenhamos uma movimentação na nossa mente. Aconselho-vos, pois, rogo, pois, que vocês passem por uma transformação de mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga comigo: transformação de mente. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar o quê? Tem algum inho aí? Tem alguma coisa ruim aí? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que todas as vezes que você se depare com essa mesa, você agora comece a enxergar que é um reino que não vive pelo que vê, mas vive pelo que sabe. É um reino que não caminha por vista, mas caminha por fé. E a fé, literalmente, é você sendo obrigado a sair da tua condição, de tudo que você já viu até hoje. Imagine, Priscila, que se a Bruna quisesse ficar 10 anos, quantos anos tem Bruninha hoje? 17 anos no útero, porque era só o que ela conhecia. Ia caber, Priscila? Imagine se nós quisermos agora ficar só com o que a gente já conhece. É falar para uma criança: não saia daí, Carol, porque é aí, eu só conheço isso aí é seguro, aí o seu pé vai estar firme. E se eu te disser que o plano dele é muito maior do que você já sonhou e pensou para a tua vida? Sabe o que acontece, amados? Nós fomos treinados e discipulados por pessoas muitas vezes medrosas e falhas, e nós precisamos ser discipulados pela palavra de Deus.
E ela diz, não é um coach falando aqui contigo agora não, tá? É uma pessoa que tem muito temor ao que fala. É alguém que hoje vive ter sido arrancado daquele lugar de comodismo, de segurança, onde eu nem falava, para proclamar boas novas, para dizer o que ele faz, o que ele é capaz de fazer. Eu quero te falar que o limite é o céu. Enlouqueceu, pastora? É a palavra que diz que nas tuas mãos e nas minhas mãos ele colocou a chave do que, a igreja? Do reino. Tem chave do reino em tuas mãos e nas minhas mãos. Mateus 16, 9, ele diz, e tudo aquilo que você ligar na terra, Edwin, vai ser ligado no céu. E tudo aquilo que vocês concordarem na terra, será concordado no céu. Essa semana a gente caminhou aqui nas ruas de Toronto. E nós vamos fazer mais caminhadas proféticas. Mas sabe o que a gente estava declarando? Nós estávamos declarando a luz chegando nas ruas escuras de Toronto. Sabe por quê? Porque numa casa sem governo, qualquer um governa. Sabe por que tem muito ímpio governando? Porque muitos dos santos chamados para o governo não compareceram para o seu posto. Eu lembro que eu estava descendo no elevador um dia. Nós morávamos num prédio lá em Woodbridge. E na nossa torre morava o prefeito de Vaughan. E ele um dia olhou para o Caleb, ele falou assim para o Caleb, Caleb, quem sabe você não vai ser o próximo prefeito de Vaughan? E na hora me deu um negócio assim, irmãos, porque até então eu só queria que meus filhos fossem pastores. Queria que eles fossem pregadores da palavra. Podia fazer outras coisas, mas eles tinham que viver para pregar. E naquela hora o Senhor falava assim comigo, e se eu não chamei ele para o altar, se eu chamei ele para o parlamento, você vai se opor? Irmãos, porque até então eu nunca tinha pensado nisso. E eu tenho exemplos na minha família. Eu tenho um tio deputado que já, acho que, quantos mandatos, amor? Nem lembro. 5, 6 mandatos. Eu sei que desde que eu me entendo por gente, ele está na política. E quando o Senhor chamou ele para a política, foi um alvoroço, irmão, porque não tinha político na família, foi um alvoroço. Tem aqueles que se levantam contra, tem aqueles que falam não. Tem aqueles que falam que a igreja não se envolve com a política. É por isso que está a lástima que está, porque a igreja não se envolve com a política. Sabe o que vai acontecer nas ruas de Toronto a semana que vem? Quem já viu? A desgraça que vai acontecer em Toronto semana que vem. Passeata de nudez de bicicleta. Você corra a qualquer custo. Pensa num povo esquisito, nu, em cima de uma bicicleta. Meu Deus, não dá nem para pensar que dá pesadelo. Por quê? Tem um baixo assinado acontecendo agora para nós termos um mês cristão. Você já assinou? Quem já assinou o baixo assinado para nós termos um mês cristão? Meu Deus do céu. Hoje, esse baixo assinado vai estar no grupo da igreja e vocês saiam espalhando. Porque se esse povo pode pedalar nu em cima de bicicleta, por que a gente não pode pregar, pelo amor de Deus, Bruninha? Por que para a gente fazer um culto no parque tem que pegar licença? Eu nem lembro quanto que eu paguei na última licença, mas foi caro, irmãos. Licença para você ter um church on the park. Culto no parque. E a gente não podia pregar, tá? A gente só podia cantar. Agora em junho vai ter no nosso Central Square aqui, né? Lá da Nathan Phillips Square. Vai ter um dia de celebração cristã. Irmãos, vocês estão convocados a comparecer. Coloca uma blusa escrita Jesus, departamento de mídia, vendas, livraria, por favor, se organizem aí com a Carol, que a Carol também deve ter conexões, para a gente fazer camiseta Jesus para todo lado, e nós vamos para o centro, levar mensagem exposta no peito, nas costas, aonde, no boné, aonde for, amém? Sabe por que os ímpios governam e o povo geme? Porque o povo que foi chamado para o governo não tem comparecido. O Senhor está te convocando hoje. Igreja, o Senhor está nos convocando hoje. O que é eclésia? É os chamados para fora. Tua luzinha, minha pequena luz, vou deixar brilhar. Quem cantou isso com criança?
Tem pequena luz aqui não, irmão, pelo amor de Deus. Teu luzeiro vai brilhar em meio a uma geração corrompida. Vocês estão vendo que nós fomos instruídos da forma errada? Eles erraram tentando acertar. Mas, a verdade liberta. Amém? As nossas crianças hoje não cantam mais Minha Pequena Luz. Eles entendem que eles são luzeiros em meio a uma geração corrompida. Comece a profetizar sobre a tua vida. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Traga esse entendimento todos os dias. A nova aliança não mais me lembra da aflição, mas a nova aliança me lembra que existe uma aliança. O pão da vida que desceu do céu diz que eu nunca mais passarei sede, eu nunca mais terei fome. Existe um chamado dentro de mim e eu fui chamado para, ouça bem alto. Porque a falsa humildade está te falando. Que história é essa de brilhar? É Jesus quem está falando que você é a luz do mundo. Irmãos. Jesus, eu estou pegando fogo. Eu estou toda suada. Já o ar-condicionado está ligado? Foi o Senhor quem nos chamou para sairmos de uma zona de conforto, de um lugar de conforto e resplandecermos em meio às trevas. Pastor, eu não tenho fé o suficiente para falar. Esmeralda, eu tenho um frasquinho de grão de mostarda dentro do meu escritório. Você procura ele, acho que está no primeiro armário aqui. Por favor. Na parte baixa, eu acho que está lá. A palavra do Senhor diz que se a sua fé for como um grão de mostarda. Bom, ele não precisa de muito de você, não. Ele não precisa de muito, mas a incredulidade, Jesus foi obrigado a sair de Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade. Nós estamos expulsando a incredulidade do nosso meio. Nós estamos declarando Jesus nas cidades de Toronto. Nós estamos declarando que a palavra diz que você foi chamado para ser colocado por cabeça e não por cauda. E aí você está aí se acomodando, entendendo, com medo, chorando, mas não declarando a palavra. Ore a palavra, declare a palavra, viva a palavra. Opa, obrigada, Esmeralda. Viva a palavra. Tem o suficiente para cada um sair daqui hoje com um grão de mostarda. Um vidro enorme. Meu Deus. Ixi, cai. Achei que era o microfone aqui. Você jogar na boca. Ah, paraense. Céu do Pará, mas o Pará nunca saiu dela. Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui na minha mão? Nem dá para enxergar, dá? Nem dá. Mas é o suficiente para que você diga para esse monte está falando de coisas grandes, se mova daqui para acolá, e ele vai se mover. Nós estamos vivendo um tempo para nós começarmos a profetizar a palavra, a viver a palavra. Sabe por quê? O diabo não tem medo de gente que conhece a palavra, ele também conhece. Mas ele tem pavor de praticante da palavra, gente que anda na palavra, gente que não se amedronta, gente que está vendo tudo escuro ao seu redor, mas está declarando a vida na sua casa. O marido chegou em casa, porre. Ela está declarando, esse homem logo logo vai estar nas ruas de Toronto pregando o evangelho, falando, declarando que Jesus é Senhor da minha casa. Ah, mas os meus filhos estão nas drogas. Estão hoje, mas não nasceram para as drogas, nasceram para proclamar as boas novas de salvação na cidade, no mundo. A partir daquele dia, a partir daquela fala do prefeito de Ivone, eu abri mão do meu filho. Eu falei, Senhor, se é o parlamento será. Que tu faças a tua vontade na vida dele, mas que ele seja luz onde tu desejas que eles sejam. Você está injetando esse tipo de fé no teu filho? Esse tipo de entendimento no teu filho? Ou o teu filho está entendendo que ele é um imigrante, que imigrante vive assim mesmo, que a nossa vida é assim mesmo, foi assim 10 anos atrás e vai ser assim daqui a 10 anos. O que é que você está injetando o que é que você está injetando em você? Porque você vai transbordar do que você está cheio. Sem querer, você vai falar do que você está cheio. Então a primeira coisa que precisa ser corrigido é o teu posicionamento, é a tua fala, é a tua condição mental. Visão holística de Deus precisa penetrar e a tua mente precisa ser a mente de Cristo. Disruptive thinking. Disruptive. Alguém Google para mim o que é isso em português?
É um romper. Disruptive é romper. E a gente precisa romper. É disruptivo? É? Oba, estava com medo de falar alguma coisa errada aqui. Que aqui ali a gente inventa uma palavra. Depois de 34 anos, aqui ali, a gente não vai fazer 34 em agosto. A gente inventa uma palavra. Pensamento disruptivo. É algo que vai romper com tudo que você já viu até hoje. Os discípulos ouviram de Jesus. Algo que estava rompendo, Rodrigo, com tudo que eles já tinham ouvido até aquele dia. Esse pão significa o sofrimento do Egito. Não. Esse pão significa o meu corpo sendo partido por vocês. Eu vou fazer o que vocês não têm capacidade de fazer. Eu vou levá-los e vou romper. Vou consumar aquilo que pelas forças de vocês nunca teriam condição de fazer. Então, quando você sair daqui, eu quero te falar algo. Por mais que o medo queira tomar conta, por mais que a dúvida queira tomar conta, comece a repreender isso no poder e autoridade do nome de Jesus. Comece a trazer para a tua casa e para a tua família tudo aquilo que a palavra diz que você é. Tudo aquilo que a palavra te trouxe para viver nessa nação. Oh, amados, eu falo tanto isso aqui, Deus tinha tanta gente para trazer. Deus tinha tanta gente, talvez mais preparado do que você em Portugal, na Angola, no Brasil, para trazer para cá. Mas foi você que Ele escolheu. Foi você que Ele determinou que viria para ser um luzeiro aqui. E João 14 vai falar que Ele se alegra quando nós damos muitos. E o seu fruto vai permanecer. Ele vai permanecer. Comece a profetizar contrário a tudo que você está vendo na tua vida, na tua casa, nas circunstâncias. Porque Jesus entregou a eles uma missão e Ele financiou aquela missão. Sabe o que um embaixador faz em um outro país? Alguém aqui tem uma definição correta do que é um embaixador? Ele é um representante, ele carrega um país dentro dele. O embaixador é maior do que um parlamentar, o embaixador é maior do que um senador, do que um governador. O embaixador, ele é a própria nação dentro de outra nação. Você comete um erro ou uma infração contra a minha vida, no máximo que vai dar um processozinho aí, você vai ter que responder alguma coisa, mas você comete algo contra um embaixador e você vai ter um problema internacional com outro país. 2 Coríntios 15:9 vai dizer que o apóstolo Paulo diz: vocês são embaixadores de Cristo. Mexeu contigo, irmão, mexeu na menina dos olhos do Senhor, tem um problema com uma outra nação. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem um problema com uma outra nação. Não é com os Estados Unidos, não é com o Canadá, é com o céu. É com o céu, siga com a missão, porque ela é maior. Pastora, você não está entendendo. Eu não tenho condição de nada, porque você não está se enxergando ainda como um embaixador. Porque você ainda não está entendendo que aquele que te dá a ordem, que aquele que te dá a missão, aquele que te chama, aquele que te permite ir, não é? Achei graça na tua vida. É, Senhor. Tua família vai ser poupada. Basta um. Diga comigo, basta um. Basta um. Basta um posicionado, basta um entendendo, pastor. Não é? Achei graça na tua vida. Vou te permitir seguir para o próximo estágio. Não vai sobrar nada, mas você e a sua família vão chegar. Irmão, pode vir o que for sobre a face da terra. Deus encontrou graça na tua vida, pode vir o que for. Diga comigo, pode vir o que for. Eu permanecerei, a minha casa nele é inabalável, a minha casa nele estará segura. Pode acontecer o que acontecer. E aquele que te dá permissão, aquele que te chama, ele financia a obra. Quem vocês acham que financiou a construção da arca? Nunca antes havia sido feito ou visto. Eu estou hoje falando para vocês de coisas grandes que nós nunca vimos. Eu estou hoje falando para vocês em estádios cheios, adorando ao Senhor, de coisas que nós nunca vimos. Imigrantes revolucionando uma nação que se declarou já anticristã. Existem leis no parlamento que logo nós não vamos poder pregar a palavra. Mas eu estou falando de coisas tão grandes que se o reino for colocado em primeiro lugar na tua vida, as demais coisas te serão acrescentadas.
acrescentadas. Que haja uma mudança de mente hoje, que haja um posicionamento hoje no povo de Deus, para entender que quem te trouxe vai te financiar quando você entender que é o embaixador. Embaixador não paga nem conta dele, irmão. Embaixador não paga casa, embaixador não paga comida, embaixador não paga roupa. É por isso que Jesus vai falar em Mateus 6, por que vocês andam ansiosos pelas coisas? Porque ele já entende que nós somos embaixadores. Não são vocês mais do que a vestimenta, não são vocês mais do que a comida, não são vocês mais do que os lírios do campo, que nem Salomão em sua glória se vestiu como um deles. É por isso que Jesus está falando, não andem ansiosos por coisa alguma, vocês foram chamados para proclamarem boas novas. E quando isso começa a acontecer, e vocês estão olhando aqui para uma pessoa que viveu isso na inteireza, existe? Inteireza? Glória. Eu fiz uma oração um dia, irmã Cida. Eu falei, Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero ter condições de pregar para as pessoas, de cuidar de gente. Nessa época eu só era professora de criança. E eu comecei a fazer essas orações e o céu se agradou. O céu se agradou, pastor, de alguém que mal falava. Eu só conseguia falar mesmo para criança. Era só para eles. Orações que o céu se agrada. Versículo 6 do capítulo 26 de Mateus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês se preocupam com o que hão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Não estou falando aqui que você não precisa trabalhar. Estou falando que você não pode viver ansioso pelo teu amanhã. Eu, porém, afirmo a vocês. Quem está falando, igreja? Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Quer dizer, não tinha nenhum grão de mostarda. Porque se tivesse um grão de mostarda, não teriam sido repreendidos dessa forma. O que é que estava faltando? A fé vem pelo... Você precisa se alimentar da... É a única coisa que vai fortalecer a tua fé. É a palavra de Deus. É a única coisa que vai te manter em pé. É a única coisa que vai te manter seguro. É a palavra. Muita coisa vai acontecer. Aconteceu alguma coisa hoje para você não chegar aqui? Um sono desgramado. Foi isso que aconteceu, pastora. E dá mesmo, irmão, dá. Eu acordo cedo todo dia, mas no domingo parece que a cabeça pesa. Misericórdia. É desse jeito. A carne vive uma constante batalha contra o teu espírito. É uma luta constante dentro de você. É por isso que às vezes você acorda cansado, porque a batalha aqui na mente está acontecendo. Já dormiu a noite inteira e acordou cansado? Já. Uma batalha acontecendo na tua mente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vocês precisam ter uma mente renovada, a mente de Cristo, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Desde a criação, tudo ia sendo criado para que nós fôssemos lembrados da aliança do Senhor. O arco no céu, aquele arco lindo, colorido, quem já viu? Aquele arco no céu é um símbolo do Senhor dizendo ia falar Adão, ó, para Noé, nunca mais a terra será destruída pelo dilúvio. É um símbolo da minha aliança com vocês. Dispensação após dispensação, o Senhor sempre tentando nos resgatar, sempre dando um meio, sempre dando um escape. Até quando Adão e Eva pecaram no Éden, o que é que ele fez? Ele os vestiu. Estavam nus e o Senhor os vestiu. A característica mais proeminente do Senhor é o amor. E você hoje está diante do símbolo do amor de Deus. Joel 3,10. Diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Por causa desse símbolo diante de você hoje. Dispensação após dispensação, mas eu quero te falar, nós estamos na graça, é a última delas.
Não rejeite a graça, não rejeite o chamado ao governo, não rejeite o chamado para viver e viver o ID em toda a sua maneira de viver e pensar e agir. Comece a se enxergar como um embaixador. Eu tenho falado tanto isso aqui, e se precisar eu vou repetir culto após culto após culto. Você foi chamado para ser um embaixador. Onde, pastora? No teu ambiente de trabalho, na rua onde você passar, na casa onde você viver. Não sei falar, pastora. Pega um panfleto e entrega. Diga: Jesus te ama. Dê um sorriso. Seja a luz na vida daquela pessoa. Ontem nós estávamos na casa de pessoas e ele falou assim para mim: pastora, chamei a minha vizinha porque ela precisa de ajuda. E ela estava ali naquele ambiente porque ele entendeu que ela precisava estar naquele ambiente. Vivia uma dependência química e ela precisava estar em um ambiente onde ela ia ver todo mundo feliz sem beber. Todo mundo fazendo festa, todo mundo sorrindo sem uma gota de álcool. Ela foi exposta a um ambiente ontem que eu não sei se ela já tinha conhecido antes. A execução da missão já foi concluída para que você hoje pudesse simplesmente levar o Evangelho. Viver o Evangelho, viver o entendimento do que você nasceu para viver, para fazer e do que você está fazendo aqui. Os nossos filhos estão sendo criados, talvez com uma mentalidade errada. Caleb e o Davi sempre ouvem: o meu maior desejo é que vocês preguem a palavra. Façam o que for, escolham o que for, porque eu fiz muitos planos para os meus filhos. Mas um deles, eu comecei a pagar a faculdade para ele desde criança, e ele chegou na idade de decidir, ele falou: mãe, eu não quero ser médico. Quer dizer, os meus planos para ele eram maiores do que os planos dele para ele mesmo. Amém? Como os planos de Deus às vezes não, com certeza, são muito maiores para você. Só que o que acontece? A gente chega lá e a gente começa a pagar. Sabe aquela maldita borracha que a gente começa a falar assim: não, Senhor, o meu é melhor. Deixa eu apagar isso aqui que o Senhor descreveu para mim, que o Senhor desejou para mim, que o Senhor sonhou para mim. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu viver o que eu acho que eu... Irmãos, eu me ajoelhei ali hoje, eu falei assim para o Senhor: Pai, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos planos, mas hoje eu estou abrindo mão de todos eles, para que eu possa viver tudo que tu tens para mim. Eu abro mão de tudo, Senhor. Porque quando você começa a entender que tudo que você pode sonhar para você mesmo ou para os teus, ainda não chega perto do que Ele tem, você entende que na nossa pequenez a gente nunca vai conseguir, com a nossa própria mente nós nunca vamos conseguir viver aquilo que o céu tem. Os caminhos dele são mais altos, os planos dele são melhores, os caminhos dele são firmes, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por homens e mulheres hoje que abram mão para viver tudo que Deus tem. Sabe por quê, amados? A bênção não está na terra, a bênção está no abençoador. Não interessa onde você está, a bênção está naquele que decidiu te abençoar. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entrou a tua casa e a minha. Benditas todas as famílias da terra. Existia uma bênção sobre Abraão e sobre toda a sua descendência. Isaac está em uma terra e lhe entregaram, Lusitânia, o pior pedaço da terra. Deram para ele o pior. O que aconteceu? Ele prosperou naquela terra. E se engrandeceu o nome, o homem tornou-se famoso, o homem se tornou muito rico. E sabe o que começou a acontecer, pastor Mocida? Começaram a ter tanta inveja que não suportavam ver a bênção de Deus na vida de Isaac. Irmão, deve ser muita inveja para a pessoa chegar e falar assim: ó, sai daqui, porque a gente não suporta mais ver a bênção de Deus na tua vida. Vai embora. Deus faz tudo no seu limite máximo. Diga comigo: não tem inho. Ele faz tudo no seu limite máximo.
É nessa terra seca que o Senhor vai te abençoar. É nessa terra seca que Ele vai te encher. É nessa terra seca que a tua boca será usada para resgatar perdidos, cansados, oprimidos. Pessoas que vivem sem a graça de Deus. É nessa terra. É nesse lugar. Aonde mais ninguém tem, você terá. Ah, mas a minha história, a minha família inteira é uma história de destruição, pastora. Na tua casa vai ser diferente. Se você quiser, na tua casa vai ser diferente. A bênção não está no lugar, a bênção está no abençoador que decidiu te abençoar. Ah, pastora, mas eu acho que está melhor lá no Brasil agora. Eu acho que Portugal está melhor. Irmão, para onde foi que Deus te trouxe? Para onde Deus te trouxe? Viva a palavra. Viva a palavra. Viva a palavra. Pastora, mas tem algo ardendo aqui dentro de mim. Eu acho que é Deus. Não para de achar. Comece a orar. Senhor, é o teu propósito que eu me mude para tal lugar? É o teu propósito, Senhor? Qual é a tua vontade para mim? Fala comigo. Me direciona. Porque pode ser que o querer dentro do teu coração já seja a vontade de Deus. Já seja o querer e o efetuar vem dele. Pode ser que já seja. Mas cada caso é um caso. Cada casa é uma casa. Então não coloque, como é que se diz lá no Brasil, os burros na frente dos... A carroça na frente dos burros, não é assim? É assim? Dos bois. Não coloque a carroça na frente dos bois. Vive em primeiro lugar a vontade do Senhor e vai dar certo. Diga comigo, vai dar certo. Vai dar certo. Sabe por quê, queridos? Você só tem que permanecer olhando para o alvo que é Cristo. E no final você vai declarar: combati o bom combate. Combati o bom combate. Fui até o fim, cumpri a minha carreira. Porque aquele que me sustenta não falha. Combata o bom combate da fé. E sem temor. Sem angústia. Só vive o futuro quem sabe enterrar passado. Não está apto para governar quem não se governa. Quem vive uma bagunça interna não está apto para governar. Domínio próprio. Imaginem o domínio que José teve que ter quando os seus 11 irmãozinhos se apresentam pedindo comida, aqueles que tinham jogado ele num buraco para morrer, Alessandro, aqueles que tinham vendido ele como escravo, aqueles que tinham mentido para o pai dizendo que tinha morrido, aqueles que estão dizendo daí não sai nada, daí não dá nada, isso aí esquece. Sabe o que falaram para mim no início do ministério? Quando eu fui pedir ajuda sobre algo que eu queria fazer, um evento, e eu estava começando, eu era muito insegura sobre muita coisa. Eu liguei para alguém, eu falei assim: me ajuda, fulano, como é que eu faço isso? Ó, irmã, quem está no buraco tem que sair primeiro. Aí eu falei: meu Deus, mas eu não estou no buraco. Eu falei: mas para que eu fui perguntar para esse camarada? A visão dele ao meu respeito é totalmente errada. Deixa eu perguntar para o meu Deus, que tem uma visão linda e correta ao meu respeito. Irmão, eu fui aprendendo, porque quando a gente não tem ainda a intimidade e a dependência completa, nós ainda somos tentados a pedir aprovação, a pedir opinião, a pedir o que é que você acha, fulano, o que é que você acha. Eu não estou falando de você não ter aconselhamento. Na multidão de conselhos, a sabedoria, a segurança. Mas tem coisa que você tem que ir direto para o Senhor. Para de perguntar para os outros. Um curado está apto para governo. Chegam os irmãos de José. O que é que José fala? O que é que José faz com eles? Podia, naquele momento, pastor, vou dar pelo menos 1 mês de prisão só para eles aprenderem. Podia. Mas era um homem que governava as suas emoções. Era um homem temente a Deus. Era um homem que entendia o plantio. Eles plantaram erroneamente na minha vida, mas eu vou plantar correto. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Plantaram errado na sua vida, plante corretamente. Porque não é sobre a semeadura deles, é sobre a sua semeadura.
É sobre o que você deseja plantar até na vida de quem agiu de forma errada com você. A menina na casa de Naamã, todos os dias estava frente a frente com aquele que tinha sido o início da sua tristeza. Imaginem que Israel foi invadido, o povo foi levado ao cativeiro, e aquela menina todos os dias olhava para aquele homem, Naamã. O homem que havia invadido a sua terra, levado ela, tirado ela dos seus pais, tirado ela do seu conforto, tirado ela do seio dos seus familiares, dos seus amigos, e ali ela estava, servindo a esposa de Naamã. E quando aquele homem se depara com uma enfermidade sem cura, ela podia muito bem simplesmente ter se calado. Mas quem pode fazer o bem e não faz, peca. O que ela fez, minha senhora? Tem profeta na minha terra. Uma menina curada, uma menina curada, uma menina curada. Que não saiam homens e mulheres aqui enfermos nesta manhã, mas que você saia com uma mente e um coração curado. Libera perdão, sabe por quê? Porque se você não perdoar, também não tem perdão para você. Não é sobre você, não é sobre o que te fizeram, é sobre o que você vai fazer com o que te fizeram. É sobre você governar as tuas emoções, os teus pensamentos, o que você acha, para abrir mão das tuas vontades, dos teus desejos. Jesus veio para servir, nos ensinar o caminho do altruísmo. Não precisando, irmão, teve até discussão de quem era o maior no meio deles. E aí Jesus tira a sua túnica, se ajoelha e vai lavar o pé deles. Para mostrar que nesse reino aqui, nessa constituição maior é aquele que serve. E começou a lavar os pés deles. A última ceia de Jesus, eles estavam aprendendo um novo caminho. Diga comigo, um novo caminho. Deus tem um novo caminho para a minha vida. Não tenha medo do novo. Abrace o novo e diga: Senhor, eu quero tudo que tu tens para mim. Chega, viveu esse passado, essa vida, essa mesma coisa, esses mesmos ciclos destrutivos até hoje. Mas de hoje em diante viverei e caminharei por um novo e vivo caminho. Por causa de um ele faz, irmãos. Conta-se que, eu não sei agora se foi Dwight Lyman Moody ou se foi Spurgeon, que foi chamado para fazer uma visita na casa de uma senhora. Essa senhora estava em situação crítica, tinha trabalhado muitos anos para uma família muito rica, mas aquela família morreu, não sobrou ninguém, e a única coisa que eles deram para ela já na sua velhice, muito doente, vivendo numa casa em situação difícil. Ela tinha um quadrinho que ela tinha ganhado da sua patroa e ela pendurou aquele quadrinho na parede. E aquele pastor chega ali para visitar aquela senhora e ele começou a observar aquele quadro e ele achou algo interessante naquele quadro. Ele falou assim: a senhora me dá permissão de eu levar esse quadro para eu analisar esse quadro? Ela: com certeza, pastor, pode levar. O pastor levou aquilo no órgão necessário, descobriu que aquilo era um testamento. E ela vivendo em calamidade total, com um testamento pregado na sua parede. Anos vivendo em calamidade com um testamento na sua parede. Tem crentes vivendo há anos com um testamento empoeirado em cima, até está aberto, no Salmo 91 ou no Salmo 23. Mas não se apropriam e não declaram e não vivem, e o testamento está lá empoeirado, só pega na hora de vir para o culto no domingo, e o testamento está lá empoeirado. E conhecereis a verdade, e a vos tem um novo e vivo caminho para a tua vida. Tem um caminho que o céu nos ensinou, Jesus nos ensinou. Ele disse à eclésia: os chamados para fora, mas a eclésia é o ponto de onde a ação procede. É o ponto de partida. Não é para você vir, pastora, eu quero morar aqui, deixa eu morar aqui. Tem gente que já falou isso, sabia? É tão bom, eu quero morar aqui. Irmão, você não precisa morar aqui, a gente nem quer que você more aqui. Não temos seguro para você morar aqui, nem dormir aqui. Você vem, você sabe que de acordo com o seguro não pode nem dormir aqui. Então, você pega o que você recebeu, você sai para fora e você vai viver aquilo que o céu te chamou para viver. Amém?
Você e a tua casa foram chamados para reinar. Pastora, não fala um negócio desse. Não estou falando, foi Jesus quem falou, só estou repetindo. O Pai me deu o governo e eu o entrego a vocês. Diga, eu fui chamado para governar. Você foi chamado para ter acesso a lugares que eu nunca vou ter, esferas da sociedade que nós nunca vamos alcançar, mas juntos o povo de Deus vai se infiltrar, assim como o inferno tem se infiltrado em tudo, que principalmente nas escolas e no parlamento. Uma irmã que dessa igreja levou um produto da Amway, que é uma empresa cristã, e para a escola, para a faculdade, e lá sujou alguma coisa e ninguém conseguia tirar aquilo. Vou falar a Dai. A Dai levou aquele produto com ela. E o produto limpou aquilo que nada, nenhum produto químico estava tirando o produto da Amway e tirou a sujeira. E aí a professora chegou com ela e falou assim, que produto é esse? Ela, é um produto da Amway. Ah, essa empresa é terrivelmente cristã. Seja terrivelmente cristão. Seja terrivelmente o que o mundo não suporta. Pastora, como é que eu vou fazer isso sendo a resistência que eles não suportam? Não abrindo mão daquilo que o céu te chamou para viver, para ser. É assim que você não abre mão, é assim que você é luz. Naamã era um símbolo do sofrimento daquela menina, mas ela rompeu. Ela rompeu com o seu passado, ela rompeu com a angústia, ela rompeu com a amargura, ela rompeu com a dor e ela decidiu, eu não vou plantar o que plantaram na minha vida, eu vou plantar o bem. Eu vou falar para ele aonde tem cura, mas fulano me faz tão mal, pastora, você não está entendendo. É porque não conhece o Deus que você conhece. Só carrega amargura porque não tem Deus. Mas está carregando tanta maldade, pastora, porque não tem Deus. A ausência de amor, a ausência de bondade, a ausência de misericórdia é a ausência de Deus. A tua luta não é contra a carne e sangue. O que é que Jesus estava falando aqui? O traidor está na mesa comigo. Eles vão estar sempre conosco. Decida que o seu plantio vai ser diferente. Decida que você vai abençoar. Decida que você vai plantar o que você quer colher. Só que em proporções muito maiores. Não plante jaca e espere colher manga, porque numa hora que você estiver caminhando, irmão, o baque de uma manga na tua cabeça é bem menor do que um baque de uma jaca. Às vezes cai, está até tonto, porque caiu uma jaca na cabeça, irmã Cida. Achou que estava caminhando em um pomar de manga. Não, plantou jaca. Vai cair jaca na cabeça. Se coloque de pé. Símbolos. Jesus disse, façam isso até que eu venha. Se lembrem do simbolismo da nova aliança no meu sangue. Que aliança, pastora? Filiação. Quem em sã consciência abre mão de uma filiação eterna? Quem em sã consciência abre mão? Eu não sei se tem alguém aqui nesse ambiente hoje que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu quero te convidar à frente, se você ainda não fez isso. Se tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus, eu quero te convidar para vir à frente. Glória, glória, glória. Comece a interceder, igreja. Glória, glória, glória. Uma filha decidindo que quer a filiação, que quer amar, que quer servir. Oh Deus, alguém abraça ela aqui. Vem cá, Priscila, abraça ela aqui. Fica aqui com ela. Fica aqui com ela, porque a palavra de Deus diz que livros, muitos livros podem existir na tua vida, mas só tem um livro chamado livro da vida. E tem 2 nomes aqui agora sendo escritos no livro da vida. Você pode se alegrar com isso. Você pode louvar a Deus. Você pode celebrar, porque o céu está em festa. Oh Deus, aleluia. Mais alguém? Igreja de olhos fechados, comece a orar, comece a interceder. Se existe mais alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te convidar para vir à frente. Eu quero te convidar a tomar a mais linda decisão da tua vida. A mesa te dá filiação. A mesa te dá um lugar de filho. A mesa te coloca em lugar de honra.
A mesa te coloca em lugar de honra. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Glória, glória. Alguém aqui para abraçar o Rodrigo. Alguém aqui. Você já está parecendo um embaixador. Vai sair daqui mais ainda. Agora de verdade, o embaixador de Cristo. Aleluia. Aleluia. Mais alguém. Você pode celebrar o Senhor. Comece a adorar, louvor. Comece a adorar. Se alegrem, se alegrem. Comece a orar. Pastora, mas eu já recebi Jesus no meu coração. Eu não preciso ir aí. A palavra diz que você precisa declarar Jesus diante das pessoas, para que Ele declare você diante dos anjos, que Ele declare o seu nome no céu. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Hoje nós celebramos vida. Hoje nós celebramos a filiação. Hoje nós celebramos o novo e vivo caminho de 3 pessoas que estão aqui declarando Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que estão mudando de vida. Pessoas que estão decidindo não mais serem criaturas, mas serem filhos, filhas. Chamados pelo nome, Senhor. Chamados para viver uma nova história. Chamados para serem embaixadores. Para serem agora uma responsabilidade do céu. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Nós te agradecemos porque ciclos foram quebrados hoje. E uma nova vida, um novo tempo é estabelecido na vida dos teus. Mentes transformadas, restauradas. Uma visão clara de quem nós somos em ti. Uma visão clara, Pai, de que tu tens o melhor para cada um de nós. Uma visão clara do que é o teu reino, Pai. Que nós possamos trazer à existência tudo aquilo que tu tens projetado para este tempo. Que nós possamos ser, Senhor, esses luzeiros em meio a essa geração corrompida. Coragem, autoridade, intrepidez, Senhor, ousadia. Corações transformados, restaurados, renovados. Corações totalmente tomados para viver o que tu tens, Senhor. Nós abençoamos os teus filhos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.